Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco esse livro aqui, Foucault, Entendendo Foucault, um guia ilustrado do Chris Horrocks e do Zoran Jetzik, da editora Leia, 2013, São Paulo. Ele é um livro em história em quadrinho que fala sobre o Foucault, conta a história dele, a doutrina dele, os principais pontos do trabalho dele. Só que não é um livro simples. Ele é um livro que ele já é denso, né? Então eu vou trazer um ponto que ele trata aqui na página 121, que é uma crítica que o Melchior faz ao Foucault. Ele diz assim, o Melchior: Foucault tomou muitos fatos erradamente. Ele omite o papel da Revolução Francesa na subsequente substituição da guilhotina pública pela prisão. Está se referindo ao Vigiar e Punir, do livro do Foucault, que ele faz essa genealogia da prisão, e ele mostra então que você saiu de uma época em que as pessoas eram condenadas em público, numa verdadeira exibição pública, para um momento em que essa condenação é privada. Então, as execuções, que eram um espetáculo público para todos assistirem, hoje em dia, quando tem pena de morte, os países que têm, tudo isso é feito no privado, isso não é televisionado, não é nada. Então, houve uma mudança aí nesse modus operandi aí de como aplicar essas punições. Ele tenta explicar o porquê dessa mudança daí. Então, segundo o Melchior, nessa explicação, ele omitiu o papel da Revolução Francesa na subsequente substituição da guilhotina pública pela prisão. Esse processo saiu da guilhotina pública e foi para a prisão. Ele exagera como se o iluminismo fosse um impulso disciplinar estropiado e não admite a agência humana em sua história. Desse jeito, ele só pode concluir pela teoria da conspiração. Porque a teoria do Foucault é meio conspiratória, né? A ideia de que o poder está entremeado em todas as instâncias da sociedade, agindo, fiscalizando, punindo, mesmo sem você saber, como se tivesse né? Um grande irmão está ali te observando a ponto de punir e orientando todas as ações humanas ali. Essa forma de agir do micropoder, né, parece um pouco uma teoria conspiratória, segundo o Melchior. Então, como é que a gente analisaria isso passo a passo? Bom, eu vou trazer cada um dos pontos que o Melchior tratou. Primeiro ele diz, o Foucault tornou muitos fatos erradamente. O Melchior ele acusa Foucault de cometer erros históricos, distorções históricas, propositalmente. Então, Foucault ele escolheu exemplos a dedo, omitiu outros, simplificou processos históricos complexos para que coubesse na narrativa dele, do nascimento da disciplina. Tá? Bom, a resposta que Foucault poderia dar, né, seria: bom, Foucault não está escrevendo uma história factual no sentido clássico. Então, ele está preocupado na genealogia desses processos, que é um tipo de análise que ele se inspirou no Nietzsche. O objetivo é expor os processos e lógicas de poder que estruturam as práticas, mais do que narrar os eventos em si. Por isso que ele omite alguns e seleciona outros. Tá? Bom, essa resposta não respondeu completamente, porque se nessa seleção ele adultera e conta uma narrativa que não corresponde ao que aconteceu, né, você vai chegar a conclusões erradas. Né? Segundo a crítica do Melchior, ele omitiu o papel da Revolução Francesa na subsequente substituição da guilhotina pela prisão. Bom, Foucault, em Vigiar e Punir, ele dá a entender que essa passagem que eu falei do suplício público, né, da guilhotina, do enforcamento, para a prisão, ele foi fruto
não de uma humanidade, nem nada disso, mas foi fruto da racionalização disciplinar e da lógica de controle social. Então, com isso, ele minimizou o papel da Revolução Francesa na reforma penal. Em Vigiar e Punir, Foucault analisa a transição do sistema penal entre os séculos XVIII e XIX. Antes, a gente tinha os suplícios públicos, né? Enforcamentos, esquartejamentos, guilhotina. Depois, a gente tem as prisões disciplinares, que a gente conhece hoje. Como é que a gente pode explicar essa transformação? O Foucault ele não atribui essa transformação a eventos políticos, como, por exemplo, a Revolução Francesa, nem às ideias humanitárias vindas dos filósofos iluministas. Não. Para ele, essa reforma penal é fruto da emergência de um novo tipo de racionalidade do poder, o poder disciplinar. Aí é que está a genealogia do poder disciplinar. Nasce nesse período, nessa época. O que muda não é a bondade dos governantes, nem a ação revolucionária, mas a forma de governar corpos e populações. Punir menos espetacularmente, mas de uma forma mais constante, invisível e eficaz, através da prisão, da vigilância, do trabalho forçado. O Melchior ele vai criticar isso, dizendo que Foucault ele acabou ignorando a Revolução Francesa e como força política central nessa transição. Ele minimiza o papel da Revolução Francesa. Para Melchior, não foi apenas um projeto disciplinar anônimo, mas um processo histórico ligado à política revolucionária da Revolução Francesa e suas reformas jurídicas. Foi a Revolução que aboliu formalmente os suplícios públicos e reorganizou o sistema judicial em nome de uma ordem política. Foram os revolucionários, legisladores e juristas que escreveram os códigos penais modernos, substituindo a arbitrariedade da monarquia absolutista. Ou seja, para Melchior, houve sim um papel político e uma ideologia consciente nesse processo. Não foi tão anárquico assim como o Foucault está sugerindo. Não foi uma transição impessoal para um novo regime disciplinar, como quer fazer crer o Foucault. Então, o que poderia ser feito, ser respondido ao Melchior, né? Aqui, Foucault ele não nega a importância da revolução, mas coloca em segundo plano, porque sua ênfase é nas formas de poder que atravessam essas instituições. Ele quer mostrar que, mesmo com a revolução e as ideias de liberdade, emergiram novas tecnologias de controle, prisão, disciplina, etc. Tá? Terceiro ponto que o Melchior vai falar. Bom, Foucault exagera, como se o iluminismo fosse um impulso disciplinar estropiado. Ele usou isso daí, né? Como se o iluminismo fosse um impulso disciplinar estropiado. Tá? Então, Foucault minimiza, reduz o iluminismo à questão de disciplina e vigilância. Ele sugere que o iluminismo, com a sua obsessão pela razão, cálculo e transparência, acabou gerando o reverso. As instituições disciplinares, prisões, escolas, quartéis, hospitais, a clínica. Então, Melchior, na verdade, ele acusa Foucault de exagerar, porque ele reduziu muito o iluminismo a um simples papel de vigilância e disciplina, esquecendo, novamente, seu lado emancipatório, que são as leis, o aspecto jurídico, político, a liberdade, a cidadania. Tudo isso veio com a Revolução Francesa. Ela dá uma ênfase grande nesses aspectos que o Foucault minimiza o efeito disso. Tá? Bom, a resposta que Foucault poderia dar ele não reduz o iluminismo a uma mera disciplina, mas ele quer mostrar o lado obscuro do projeto iluminista.
Enquanto se falava em direitos e cidadania, na prática, no mesmo processo, surgiam prisões, hospitais, escolas, quartéis, que organizavam corpos e mentes. Percebe a hipocrisia do discurso iluminista? Então, o foco não é negar o aspecto emancipador da Revolução Francesa, mas revelar essa contradição. O iluminismo traz a liberdade e, ao mesmo tempo, novas formas de sujeição. Tá? Quarto item que o Melchior está tratando. Foucault não admite agência humana em sua história. Tudo é microfísica do poder, anônimo. Quem está no controle desse processo não é centralizado, é tudo descentralizado, difuso na sociedade. Bom, o problema para Melchior é que, com isso, ele apaga a ação consciente dos agentes humanos na história. Né? Foucault constrói a narrativa como se a história fosse movida por estruturas impessoais de poder, que se infiltram subrepticiamente, né, nas práticas, nas instituições e nos discursos. Para Melchior, essa maneira de enxergar as coisas apaga a ação consciente de indivíduos e grupos políticos nesse processo. Então, a história de Foucault vira um processo quase automático, sem sujeitos. Como é que Foucault poderia responder isso? Bom, Foucault ele rejeita, com certeza, a noção clássica de um sujeito soberano que conduz a história. Ele prefere analisar como o poder funciona de forma difusa e descentralizada, em redes. Tá? A gente vê isso hoje nas redes sociais, né? É um processo totalmente difuso. Né? Desse jeito, quinta crítica de Melchior, ele só pode concluir por uma teoria da conspiração. Ou seja, tudo é explicado por uma lógica de poder difuso. Se não há agência humana explícita, o poder ele surge como uma força difusa, oculta, que manipula tudo por trás dos panos. Por isso a teoria conspiratória. Então, o Melchior chega a ironizar, ele diz assim, ao negar os sujeitos, Foucault acaba resvalando numa espécie de paranoia conspiratória, como se todo o tempo tivesse um sistema, entre aspas, agindo para controlar, mesmo sem ninguém no comando, pelo menos visivelmente ali. Né? Bom, a resposta que poderia se dar essa crítica de Melchior pelo contrário, ou seja, Foucault ele recusa teorias conspiratórias porque ele não vê o poder como algo centralizado em um grupo oculto. Então, para o Foucault não é isso, há um grupo oculto, né? Os Illuminati estão controlando. Ele não tá trabalhando com essa perspectiva. Para ele, o poder ele é capilar, disperso, está em micro-relações. Então, não é um grupo secreto manipulando tudo, mas um sistema de práticas sociais que se autoalimentam. Então, essa crítica aqui da teoria da conspiração, ela não se sustenta. Então, basicamente é isso que eu gostaria de tratar. Muito obrigado, então.